Entendendo as frações. A ideia de utilizar sistemas numéricos para suprir as necessidades de comparar quantidades surgiu em civilizações antigas, há milhares de anos. E embora não seja possível afirmar exatamente quando e onde, já que há poucos registros de civilizações antigas, os primeiros registros da utilização de representações de partes de uma quantidade foram encontrados na civilização egípcia. Quando os egípcios sentiram a necessidade de dividir suas terras em tamanhos variados que nem sempre correspondiam a valores exatos das unidades de medidas utilizadas na época. Assim, muitos historiadores atribuem aos egípcios esse mérito. Nesses registros se conta a história do faraó Sesostris, que dividia as terras do Egito, próximas ao rio Nilo, entre os habitantes. Porém, uma vez por ano, o nível das águas do rio subia muito acima do normal e inundava essas terras, derrubando as marcações de divisão delas. Para colocar as marcações de divisão novamente, os egípcios utilizavam o comprimento de uma corda específica, mas nem sempre as dimensões do terreno cabiam em um número exato de cordas, de forma que sobrava uma parte da corda no final da medição. Para representar essa parte da corda, eles utilizaram as frações. Mas, afinal, o que são frações? Fração é um conceito matemático utilizado para nomear representações de números partidos. Por exemplo, quando falamos em fração de uma pizza, estamos nos referindo a uma parte daquela pizza e não à pizza inteira. Essas frações podem representar inúmeras quantidades diferentes. Metade de uma pizza, por exemplo, é uma quantidade diferente de um pedaço de uma pizza com 10 pedaços. Para escrever uma fração, são usados dois números com uma barra entre eles. O número que vem primeiro, ou que fica na parte superior da fração, representa a parte que queremos. Ele é chamado de numerador. O número que se localiza depois da barra, ou na parte inferior da fração, representa a quantidade total de partes e é chamado de denominador. Utilizando o mesmo exemplo da pizza, se queremos representar 6 pedaços de uma pizza, que foi inicialmente dividida em 10 pedaços, em uma fração, ficaria da seguinte forma: 6 décimos, sendo o número 6 o numerador e o número 10 o denominador da fração. Existem frações também que podem representar uma quantidade maior que a quantidade total. Utilizando o exemplo da pizza, se tivéssemos 2 pizzas em vez de uma, lembrando que inicialmente as duas foram divididas em 10 pedaços cada. E quiséssemos representar em fração a quantidade de uma pizza e meia, teríamos no numerador o número da quantidade de pedaços que queremos representar, que seria o número de pedaços de uma pizza, 10 pedaços, mas o número de pedaços da metade da outra, 5 pedaços, ou seja, seriam 15 pedaços. No denominador, o número de pedaços total de uma única pizza, 10, que é a nossa referência. Assim, a fração ficaria 15 décimos, que quer dizer que o número de pedaços que eu quero é maior que o número de pedaços de uma única pizza.